expressão um pouco é bobagem, né? Breno Monsef. Cara, e sinceramente, eu tava indo pro estádio de Newton Santos e falei, cara, essa vitória é certa, né? 1-0, bacana. Vou te falar, irmão. Hoje não. Muito inocente. Muito inocente pra idade que tem. Breno Monsef, hoje sim, Breno. Ou ontem sim. Fala aí, cara. Vamos lá, o empate de ontem com sabor de derrota, por ter vindo no final, já nos acréscimos. O Vasco saiu à frente com o Verratti aos 13 do segundo tempo, o Verratti voltando a marcar, inclusive, mas o Matheus Babi empatou nos acréscimos. Depois da expulsão do Verratti, o Verratti foi expulso, né? Tanto que na quinta-feira não vai ter, o Ramon Dias não vai ter o Verratti à disposição. Sobre o time, dá pra gente frisar que foi um time diferente, com o Robson Bambu na direita, a zaga com o Maicon e Léo e o Piton na esquerda, e o Medel como um primeiro volante, um terceiro homem ali, tava na primeira linha já de meio de campo, junto com o Zé Gabriel, Jair, Serginho e Alex Teixeira no meio de campo, e o Verratti lá na frente. Uma formação diferente que o Ramon Dias utilizou ontem. E ele fala, aqui na Transamérica, o Ramon Dias, a gente vai ouvir o que ele falou ontem depois do jogo, porque além de lamentar o gol sofrido no fim, lamentou também a expulsão do Verratti, o técnico Ramon Dias do Vasco da Gama. Estrategicamente complicado. Y yo creo que así pasó también, porque tuvimos 4 chances de ataque, que por ahí la finalización no fue de la mejor y también convertimos el gol. El equipo en ese sentido estuvo bien, lo único lamentable que fue la expulsión y la jugada, la última jugada, de una pelota cruzada que por ahí no estuvimos bien para marcar, pero creo que nosotros merecimos más que ellos, tuvimos más chances para poderlo ganar. Es una lástima que no lo hayamos ganado, pero bueno, ahora tenemos que pensar también en lo que viene, que todavía queda mucho tiempo, quedan muchos partidos y tenemos que seguir luchando. Então tá aí o Ramon Dias. O Vasco fecha a 30ª rodada na 18ª colocação com 31 pontos. Bahia e Santos, 15º e 16º tem 34. Goiás, abrindo o Z4, tem 32 e o Vasco é o 18º com 31. O Vasco não volta para o Rio, vai ficar no Centro-Oeste, inicialmente em Goiânia, mas já depois antecipando a viagem para Cuiabá, para poder ganhar 2 dias de treino e evitando desgaste nessa viagem de retorno para o Rio, e aí voltaria para Cuiabá, já que na quinta, no feriado, pega o Cuiabá às 5 da tarde, na Arena Pantanal. Então, para evitar esse desgaste, o Vasco permanecendo por lá no Centro-Oeste. Essas informações do Vascão, repercutindo então esse empate aí de ontem, com sabor de derrota, já que veio no finalzinho. O Vasco que permanece no Z4, meu parceiro Bruno Azevedo. Permanece no Z4. Né? Quando a gente acha, agora vai. Não vai. Né, o Gabriel? Cara, eu terminei o jogo ontem com uma sensação ruim, assim. Sensação de que as coisas não vão dar certo. Mas aí é mais uma sensação do que propriamente uma análise, porque o desempenho não foi legal. Assim, quando o Ramon diz já o Vasco teve mais chances. Não, realmente, o Vasco até teve boas chances pra matar, não conseguiu matar o jogo. Mas, assim, quando a gente falou sobre Botafogo, sobre ser prático, sobre dizer que a análise do resultado agora é mais importante, o Vasco ele tá no mesmo caminho, né? O Vasco ele precisa de resultado. Não adianta eu ficar aqui avaliando muito se o Vasco criou, se o Vasco produziu, se o Vasco teve mais chances do que o Goiás. O que nós tivemos no final do jogo foi um Goiás empatando e dando calor no Vasco para quase obter uma virada. E assim, não tem como fugir, desculpa, eu sei que avaliar só o resultado acaba sendo algo simplista, mas não tem como a gente fugir muito disso. O Vasco deixou de ganhar pontos mais uma vez. O Vasco saiu de uma sequência no Rio de Janeiro, onde fez só 4 pontos em 4 jogos, e agora o Vasco abre uma sequência fora de casa contra um concorrente direto, empatando contra esse concorrente direto. Concorrente que havia derrotado o Vasco em São Januário. A gente tá falando de um Vasco que não derrotou o Bahia, por exemplo, em 2 oportunidades, não derrotou o Santos em 2 oportunidades, não derrotou o Goiás em 2 oportunidades. E o prejuízo a gente vê na tabela de classificação. Sorte do Vasco que a rodada ajudou pra caramba. O Bahia perdeu, o Santos só empatou e o Goiás, obviamente, no confronto direto também tomou apenas 1 ponto. Então o cenário em termos de tabela não é tão desesperador. O Vasco está a somente 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, caso tudo dê certo, e temos aí algumas rodadas pela frente. Mas eu confesso que eu terminei ontem com um sentimento ruim de um Vasco que não soube aproveitar uma oportunidade de vencer um concorrente direto, dar um salto maior na tabela e ao mesmo tempo afundar um time que está disputando
espaço com o Vasco. Chances para matar o jogo não foram aproveitadas. 2 contra-ataques claríssimos, um nos pés do Peck e outro nos pés do Prachetes, não foram bem aproveitados. O próprio Verratti faz o gol, mas acaba sendo expulso de maneira infantil, deixando o Vasco com 1 a menos numa reta final. E o Vasco desfalcado de um dos seus principais jogadores em mais um confronto complicado contra o Cuiabá na próxima semana. Assim, eu quero muito manter a esperança de que o Vasco não vai ser rebaixado, e eu acho que a tabela ainda oferece essa perspectiva. Mas o desempenho deu uma queda, assim, que me deixa preocupado, porque o Vasco vinha mal no campeonato, subiu de rendimento com o Ramon Dias e não dá pra perder fôlego agora. Tá muito cedo pra perder esse fôlego. Se o Vasco emendar uma sequência de tropeços como tem emendado, vai se complicar. Só um alerta. Amanhã o Bahia pega o Fluminense. O Fluminense provavelmente vai com reserva da reserva. É quase certo o Bahia somar 3 pontos na rodada. E o Vasco vai ter um confronto complicadíssimo contra o Cuiabá. Então terminei assim o domingo com uma sensação de frustração muito grande. Não só pelo desempenho, mas principalmente pelo resultado, que foi muito ruim. E aí, o Vasco, diante do próximo resultado, é o Cuiabá o próximo adversário, né? Que venceu ontem o Botafogo. Próximo adversário, Cuiabá. Tem talvez um detalhe assim que pode dar uma... Não é que o Cuiabá vai facilitar as coisas, só que o Cuiabá saiu do desespero, né? Não estava nem tanto desesperado, mas precisava eliminar a possibilidade de rebaixamento. E o Cuiabá agora está mais tranquilo. Isso pode ser um bom sinal. Por outro lado, o Verratti não joga, né? O lado bom e ruim, né, da vitória do Cuiabá. O ruim é que, em tese, né, se o Cuiabá ficasse ali com 37, o Vasco poderia vencer. E o Wagner também não joga, o goleiro. O Wagner, É Wagner, né? O Walter, perdão. Ele tá suspenso também? Ótima notícia, então. Maravilha. Notícia maravilhosa que eu não tinha. Porque foi muito bem o Walter ontem. Assim, e o desfalque do Verratti, cara, é muito pesado, porque o Vasco hoje não tem um reserva imediato. O Sebastião Ferreira, ele não conseguiu ser esse jogador efetivo até agora. E aí vai cair a qualidade. O Verratti, bem ou mal, é um cara que a bola tá sobrando ali, ele tem conseguido ser efetivo. Ontem ele foi efetivo, Serginho, sobrou uma bola com qualidade. Serginho não foi bem ontem, foi utilizado, mal tocou na bola, mas o Ramon Dias me escala um time com 4 zagueiros, com o Robson numa lateral, né? E o Léo na outra. Aí o Serginho ficou acompanhado do Robson na ponta direita. O Serginho, coitado, não tinha ninguém pra dialogar também. Aí como que eu cobro o jogador? Enfim, o Ramon Dias vai ter que ser criativo. Eu acho até que ele vai apelar pro Sebastião Ferreira ali no ataque, mas não foi um jogador que convenceu até aqui. Muito preocupado, cara, com essa sequência. Lembrando, o Vasco sai dessa sequência fora e na próxima segunda encara o Botafogo. Então uma tabela complicadíssima pro Vasco. A Tatiana Borges está aqui. Vasco e Botafogo vai ser adiado para segunda, dia 6? Vai ser na segunda-feira. O jogo vai acontecer em São Januário, pelo que a gente tem de informação, mas para isso o jogo teve que ser adiado para segunda-feira. Se fosse domingo, seria em Volta Redonda. Exatamente. O Cadu Bernardo. Farias, te fiz a pergunta na sexta e agora, por coincidência, vai acontecer por causa da ausência do Verratti. Qual o substituto ideal? Lembrando que o Ramon Dias não vê mais o Sebastião como centroavante. Mas assim, não tem outro centroavante então no elenco. Que pelo menos não que venha sendo utilizado. Ele pode apelar para um dos garotos. Pode. O Figueiredo tá no Pan-Americano, né? Tem esse problema. É verdade. O Vasco não vai conseguir solicitar o retorno dele, mas ele tá avançando na competição. Assim, eu acho que é o Ferreira, cara, o ideal. Não um jogador que esteja bem, mas é o jogador que pode exercer a função. O Anderson Azevedo, boa tarde. Por que o Peck toma tanta decisão no último terço do campo? Cara, é inacreditável, né? Porque tem velocidade, tem habilidade, mas define muito mal as jogadas. Ontem desperdiçou um contra-ataque claríssimo. Tinha um Payet livre na esquerda, optou por um passe na direita no Verratti que não fez o menor sentido. Fala, Azevedo, Faria, DJ Ace, Diego aqui de Betá. Rapaz, será que nós vamos ter a Batalha de Itu, parte 2, de novo? Esperar até a última rodada pra definir o que vai acontecer. Haja coração pra você vascaíno, cara. Valeu, abraço. Um abraço, cara.